Bom dia. Para mim já está maravilhoso, porque o Manhã do Rony está no ar e eu já me sinto muito bem acompanhado. Por você, claro, e pelos meus convidados de hoje. Muito bem. Você quer saber quem vai estar comigo? Então presta atenção e depois faz o seguinte. Avisa a família, os amigos, os vizinhos. Fala, o Manhã do Rony de hoje está bom demais. Na cozinha, temos a gastronomia deliciosa do chefe Marcos Baldassari. Ele vai preparar sobrecoxa na cerveja. Uau! E também tem espaguete ao limone e um bolo grelhado com maçã caramelizada. Bolo grelhado? Vou conhecer o que é isso. Meu Deus do céu. Na mesa, aqui comigo, para apreciar todas essas gostosuras, vai estar a jornalista que sabe tudo sobre o mundo das celebridades. Estou falando da minha querida amiga, a venenosa Fabiola Reipert. Nós também vamos falar sobre um problema sério de saúde que atinge 30% da população adulta brasileira. Pressão alta ou hipertensão. Para esclarecer tudo sobre esse assunto, vamos receber o endocrinologista e médico do esporte, Dr. Derek Camargo. Hoje também tem dicas de cabelo e maquiagem, mas não é qualquer dica, não. Nós vamos receber a hairstylist Bruna Nunes e o maquiador Regis Cardoso, que vão ajudar você, minha bonitinha, a ficar ainda mais linda, mais estilosa, para assistir os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. Quer fazer aquela maquiagem verde e amarela? Ou quem sabe aquele cabelo personalizado? Então fica com a gente. Fechado? Tamo junto. E você sabe que eu adoro receber suas mensagens, não sabe? Então, participe aqui com a gente. Envie suas dúvidas, suas perguntas, suas sugestões para o nosso WhatsApp. 11 99131 1594. 99131 1594. Vamos te responder durante o programa, ao vivo. Você vai adorar, eu tenho certeza, e eu também. Muito bem, olha só, dá uma olhada. Hoje nós temos na cozinha uma gastronomia que eu diria deliciosa. Preparada por este bonitão, que eu não vejo há algum tempo, que é o Marcos Baldassari. Um autodidata, mas apaixonado por gastronomia. Adquiriu experiência internacional através de vivências em diferentes países, o que o inspirou a apreciar a cozinha e gastronomia mundial, e etc e tal. Fala, Marcos, como é que você está, meu velho? Como vai? Bom, Prazer em estar aqui. Obrigado, querido. Tô vendo, olha, dá uma olhada nisso aqui, Marcos, você viu? Olha aqui. Sim. O tema, eu pensei meio no tema, né? Que hoje tem jogo, né? Olha o que tá no ar também, ó. Verde e amarelo. Então, na verdade, isso é tipo uma comidinha de boteca, um modo diferente de a gente apresentar. Uma mandioca com carne seca. Aí aqui a gente fez um espaguete ao limone, que é sensacional. O verão tá aí, ele é fresco, ele é bem gostoso. E querendo ou não, ele é um verde e amarelo. A gente puxou aí pro Brasil. E aí o que o senhor comentou aí. Senhor, eu vou embora, vou deixar você sozinho aí. Mas é que a gente é educado. Procura quem é o senhor aí, que eu não sei quem é, não. Tô fora. Não, volta pra cá. Voltei. Não, então, e daí a gente fez... O que eu fiz? Um bolo grelhado, que eu acho que é uma forma de a gente aproveitar um bolo que tá ali parado. Passei manteiga, dei uma grelhada e depois eu fiz uma compota de maçã. Lindo. Com canela, mel. Fica uma delícia. Pra mim, tudo isso. E fora aqui a pasta brasileira. Olha que coisa. Tão bonitinho isso aqui, né? Tomara que traga sorte pra gente. Tomara. Bom, eu vim falar de um negócio chamado barquinha de mandioca. Você vai me explicar o que é isso? A barquinha de mandioca, olha ela aqui. A verdade, a mandioca já tem até no mercado, assim. Ela, pronta assim? Pronta assim. Ela tiraram o centro, tiraram o miolo dela, tá vendo? Tiraram o miolo e cortaram o quadradinho. Legal pra você fazer tipo um coquetel, né? Bom, Marcos. Uma delícia. Só fritar. Bom, rapaz. Ela já tá pré-cozida, sabe? Tem no mercado. Aí procurar depois lá. Bom, tô vendo um negócio que eu gosto muito. Carne seca? Carne seca, adoro. Quer já pôr um pouquinho aí em cima? Botar o que Quer experimentar? É que essa aqui ainda não tá no esquema. Mas, ó. Botar o quê? Carne seca aqui em cima? Que é o que tem ali, né? Isso, deu. É um clássico, né, do comidinha de boteco. Eu pensei no jogo do Brasil, comidinha de boteco, para vocês fazerem segunda-feira, né? Hoje não dá para fazer, dá sim, né? É 4 horas da tarde, dá tempo de correr lá no supermercado e fazer todo esse banquete aqui. Fala do espaguete ao limone. O espaguete ao limone é um espaguete bem simples e gostoso, porque a gente usa manteiga, a gente aromatiza a manteiga com alho, alecrim, depois a gente coloca a raspa de limão. Aqui a gente está usando o limão siciliano, um clássico lá na Itália. Sim. E o próprio sumo do limão.
Daí a gente coloca um pouquinho de manteiga, finaliza com queijo e a gente mexe para virar fica meio cremosinho. Tá. E como é Brasil, daí a gente colocou essa cebolinha aí para fechar com chave de ouro. Porque o amarelinho e tudo. E pensando ou não, o brasileiro hoje está com o bolso bem apertado, eu pensei num cardápio bem custo-benefício ótimo aqui. Vou mostrar para você como está o bolso do brasileiro. Presta atenção aqui. É, tipo isso. E esse é o bolso do brasileiro hoje. É assim que tá. O meu, inclusive. Bom. Inclusive, por exemplo, carne bovina tá caríssima, né? Então. Ai. Bom, você falou em frango. Na cerveja. Não pode ser frango em qualquer outra bebida, tem que ser só cerveja? Não dá para ser no vinho. Até quem quiser tirar a bebida alcoólica, também dá. Coloca daí. E quando cozinha? Sim. Os spirits, o álcool vai embora. O álcool é volátil, né? É volátil, vai embora, não tem problema. Evapora bem rápido. Mas o sabor da cerveja, que ele tem um amargo, querendo ou não, com o cítrico do espaguete, acaba combinando. E daí eu temperei ele meio com páprica, por isso que fica meio vermelhinho. Eu até tô reduzindo aqui um molhinho para depois servir para vocês. Reza a lenda que cerveja macia a carne. É fato? Não. Não sei, não lembro. Não lembro. Bom, onde é que eu te acho, Marco? Nas minhas redes sociais, @MarcosBalda. E quem quiser também, eu posso passar do meu buffet? Pode. É @mbsteak_br. Muito bem. É meu buffet de churrasco. Eu tenho um buffet. Eu gosto de cozinhar de tudo, como falou. Dar a volta no mundo, mas eu tenho um buffet de churrasco. Adoro. A gente pode vir aqui fazer um churrasco. Sou brasileiro mesmo. Fazer um churrasco no fogão aqui. Já volto aí. Tá bom. Bom, como eu gosto muito de comer, e estou sempre provando essas comidinhas deliciosas e tal que passam aqui pelo programa, eu sempre estou de olho na minha saúde também, principalmente na minha pressão. E você, minha bonitinha, você, meu bonitão, costuma ter essa preocupação também? Então, eu vou dizer uma coisa para você. 30% da população adulta brasileira sofre com problemas de hipertensão, ou pressão alta, como popularmente é chamada. Você sabe quais são os sinais, quais são os sintomas? Você sabe como prevenir, como tratar? Para falar sobre esse assunto tão importante, eu recebo aqui o endocrinologista e médico do esporte, Dr. Derek Camargo. Não sabia, eu te vi lá bonitão, pensei que era um astro. Tá bom, obrigado, querido. Eu estou bem. Hoje vamos falar de hipertensão. Muito bem, vamos começar com o básico, o simples. O que é pressão alta ou hipertensão? Pressão alta, basicamente, Rony, é o aumento da pressão arterial nos vasos sanguíneos. Basicamente, é bem diretamente isso mesmo. Mas é normal? Não é normal. Geralmente ela está ligada com alguma síndrome metabólica, pode ser por aumento do peso, algumas coisas que bastante causas que a gente tem hoje de pressão arterial elevada, está ligada muito com o peso. Alimentação, falta de exercício físico, a idade também vai fazendo com que a complacência dos vasos também diminua, então a idade acaba causando um pouquinho de elevação na pressão arterial. Tem como tratar, naturalmente. Tem como tratar. Tá. Aí medicações, claro, melhorar o estilo de vida, melhorar a alimentação, diminuir a quantidade de sal que a gente come também, que vai acabar puxando mais líquido para dentro dos vasos ali e vai acabar aumentando um pouquinho a pressão. Então, exercícios físicos, alimentação mais balanceada, e essas coisas são as principais que a gente consegue tratar, né? Aí, claro, entramos com as medicações, né? E a sintomatologia? A sintomatologia é uma coisa que é muito inespecífica, mas basicamente a pessoa pode ter um pouquinho de dor de cabeça, um pouquinho de dor na nuca, às vezes causa até um pouquinho de náusea, fica mais fadigado, o rosto fica um pouco vermelho. Então esses são alguns sintomas que a gente pode já começar a pensar em, acho que eu vou procurar um médico, vou fazer esses são os clássicos. Esses são os clássicos, isso, exatamente. E aí é a hora de começar a procurar um médico, fazer o exame de rotina, que é aquele exame que é o famoso mapa, né, que é a medida da pressão arterial, que a gente faz em casa, fica 24 horas com o aparelho, fica enchendo lá e tal. É horrível, Reuter. É horrível aquele aparelho. Não dá para dormir com aquele aparelho. O Reuter é terrível. É verdade. Agora, você falou de sódio, né? Tirar o sal já resolve alguma coisa ou não? Ajuda. É que é difícil tirar totalmente o sal, né? O sal é o tempero principal aí da alimentação, adoro sal. Né? Eu amo sal também. Eu amo sal. E aí é difícil você tirar completamente. A gente tem que tentar moderar um pouquinho no sal,
para as pessoas que têm pressão arterial muito elevada, difícil de controlar e tudo mais, é legal na casa tentar fazer a comida sem sal e a pessoa tempera no prato. Porque aí essa pessoa que tem a pressão alta, ela vai lá e tempera mais na boa. Regula como quer. Eu estava falando dessa história de alimentos, né? Nós estávamos falando, você falou, olha, nem ter uma alimentação em ordem e tal. Que alimentação é essa? O que a gente tem que comer ou não deixar de comer? Café faz mal, refrigerante faz mal. Essas coisas comuns na nossa vida cotidiana. Sim, principalmente as comidas que contêm muito açúcar, né? A gente estava falando do sal, mas o açúcar também tem a ver com isso. Você consumindo muito açúcar, o refrigerante, por exemplo, tem muito açúcar. O café, tentar adoçar ele pouquinho, ou então colocar um adoçante, ou tentar tomar ele puro. Porque quando você come muito açúcar, você pode acabar elevando o peso também. E o peso mais elevado pode causar também pressão arterial alta, né? E é bom avisar que o açúcar é metabolizado em gordura lá exatamente, dentro. Exatamente. E a gente dança. E a pança vai crescendo, como a minha, né? E gosta de açúcar. Ai. Tem cura de hipertensão, Décio? Desculpa. Tem cura a hipertensão? Cara, a gente consegue controlar ela, né? Se a pessoa tem uma pressão alta, uma pressão elevada, uma hipertensão, durante a idade mais jovem, 20, 30, 35 anos, e está ligada com peso, por exemplo, com sedentarismo, a gente consegue reverter esse quadro e tirar as medicações dela futuramente. Legal. Agora, depois de uma certa idade, passou dos 60, 70 anos, aí os vasos já não conseguem mais dilatar tanto, e aí a gente vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas dá para controlar uma boa parte assim, dessa pressão arterial, diminuir os remédios, não tomar 4, 5 remédios todo dia, que isso vai fazer mal, vai para o fígado, metabolizar tudo lá, vai para o estômago, pode dar uma gastrite também. Então é interessante a gente pensar numa alimentação mais correta e tentar tirar o máximo de medicações possíveis, né? Vamos repetir aquilo que você disse em relação à sintomatologia. Quais são os sintomas? Isso é importante saber. Porque é uma doença meio silenciosa. Silenciosa. Ela vai causar algumas... Então fala de novo. Alguns sintomas que são os mais clássicos, né? A dor na nuca. Dor de cabeça e dor atrás da cabeça na nuca. Tá. Esse é o mais clássico, né? O rosto pode começar a ficar um pouco mais quente também. Perceber que está mais quente o rosto, fica aquela sensação de calor, assim. Esse é um dos sintomas também. Pode dar um pouquinho de náusea, aí é quando a pressão está um pouco mais elevada, até mais aí. Estamos falando aí próximo de 15 por 9, 16 por 10, aí a pessoa já está com uma pressão bem alta, né? Pode dar um pouquinho de náusea, pode causar enjoo, pode dar um pouquinho de vômito também. Mas classicamente, dor de cabeça e dor na nuca, esses são os principais aí. É genética esse problema, não? Tem genética também. Tem genética envolvida. Tem gente que tem pressão alta com 18 anos, 20 anos de idade e está ligado com a genética também. O pai tem, a mãe tem, os avós têm. Esse paciente vai acabar ficando mais vulnerável. Dá para tentar melhorar? Dá para tentar do jeito que a gente falou, que seria qualidade de vida, melhorar a alimentação, exercício físico também, que vai dilatar também os vasos e vai ajudar a baixar um pouquinho. Olha, já estão chegando perguntas. Eu estou vendo ali, ó. Vinícius Teixeira, do Embu das Artes, aqui de São Paulo. Tenho um aparelho de pressão em casa, digital. Eles são confiáveis? Há controvérsias. Há controvérsias. O aparelho digital, ele é uma arma que a gente tem muito boa, sim, porém tem que seguir muito bem aquela cartilhazinha que vem com cada aparelho. Então, alguns você precisa elevar o braço, alguns outros não precisa, você pode deixar em cima da mesa ou pode deixar em cima da perna. Alguns você precisa pôr na altura do coração. Então tem que seguir a cartilha do aparelho que você tem na tua casa. Se você não tiver a cartilhazinha aí, uma dica, Google, põe o nome do teu aparelho lá e pega o manual de instrução dele. Outra, Marcela Gomes, de Ceilândia, Brasília. Quem tem hipertensão pode fazer atividade física, mesmo que seja em baixa intensidade? Deve fazer atividade física. Deve fazer atividade física, que vai fazer um relaxamento dos vasos. Tá. A atividade física vai melhorar a circulação, então deve fazer. A questão aí nesse sentido pode fazer exercício físico? Pode, mas tem que estar com a pressão controlada. Então, a pessoa, provavelmente o paciente vai ter que estar com as medicações em dia, tem que estar com a alimentação correta, não pode comer muito sal, não pode abusar do açúcar para ganho de peso. Então, até ajuda, o exercício físico vai até ajudar essa pessoa. Porém, ela precisa estar acompanhada por um médico. Isso com certeza, né? Outra, que é João Paulo, de Belo Horizonte. A pressão alta é pior que a pressão baixa? Tem alguma coisa que possa diferenciar?
Tem. A pressão alta é pior que a pressão baixa. O problema da pressão baixa é que a pessoa pode ter muita, a gente chama de letargia, né? Então, a pressão baixa, a pessoa quer ficar mais em casa, quer ficar deitada, ela fica mais letárgica, fica mais acomodada, causa até aquele como se fosse um sintomazinho de depressão. Ela pode até achar que fala, será que eu estou com depressão, não quero fazer nada e tal, mas é a pressão que está muito baixa, ela está ficando muito lenta para fazer tudo. Então, a pressão alta é mais perigosa, com certeza. A pressão alta é mais perigosa que a pressão baixa. Minha mãe tinha pressão baixíssima. O normal dela era 8/6, uma coisa, uma maluquice. Quando caía muito, ela tomava um shot de uísque. Muito bom. Eu vou anotar essa. Vamos falar agora da... Bom, tem aqui a Dagmar. A gente fala da Dagmar, que é de Caxias, no Rio. Criança também pode ter pressão alta? Muito difícil, mas pode acontecer. Aí está ligado muito principalmente na genética, né? Mas pode acontecer sim. Algumas doenças também podem causar isso, doenças renais, né? Claro, que ajudam no controle da pressão arterial. Então pode sim ter. Não é o comum, é raro, mas pode acontecer sim. E os riscos para quem tem hipertensão, quais são? Risco de pressão alta, principalmente infarto, AVC, né? Uau. Tem que controlar. A pressão alta é um problema muito sério, que aflige aí, como você falou, a mais de 30% da população brasileira e mundial. Então, os maiores riscos são pressão alta, da pressão alta são o infarto e o AVC, são os principais aí pra gente. Quer dizer, a pessoa não morre pela pressão alta. Ela morre pela causa, pelo que ela pode causar. O que ela pode causar. Exatamente. De fato, é isso aí. Mas, Moisés Oliveira de Santo André, a cafeína influencia na pressão? Não fala nada, que eu tomo café o tempo inteiro. Eu também, antes de entrar aqui. A cafeína, sim, a cafeína eleva um pouquinho a pressão arterial, ela aumenta um pouquinho a descarga de adrenalina e tudo mais, então ela pode elevar um pouquinho a pressão arterial. Se você tomar 2 cafés de manhã, mais uns 2 à tarde, não vai ser o maior dos problemas. É que tem gente que toma 8 de manhã, né? E expresso, e toma café, aqueles cafés que são bem fortes, né? E aí pode, sim, alterar um pouquinho a pressão arterial. Tem uma hora, quer dizer, quem está acostumado a tomar esses remédios todos para baixar a hipertensão, tem uma hora que tem que trocar de remédio, aumentar a dose ou não? Às vezes sim, dependendo da evolução, principalmente pessoas mais velhas. A partir dos 60, 70 anos, as pessoas elas começam a ficar mais acomodadas, diminui a prática de exercícios físicos, então elas acabam tendo que ajustar os remédios, ou então tomar um remédio um pouquinho mais forte, ou para controlar um pouquinho mais o batimento cardíaco. Então acaba que você evolui um pouquinho nesses remédios e acaba tomando algumas coisas um pouquinho mais, alguns remédios mais contundentes, vamos dizer assim. Então às vezes tem a necessidade de trocar sim. Olha, na verdade, essa história de falar com o Fábio, está aqui com um problema, Fábio, aqui não está, eu não estou ouvindo meu diretor falar comigo, aqui, ó. Ajuda a gente, Isso aqui é Fábio. meu diretor, isso aqui é. Opa, como é que está, diretor? Isso aqui é Igor Petrauskas, aqui. Igor Petrauskas. Aqui. Não está funcionando direito. Enquanto isso, eu vou falar com a Maria Eduarda Franco da Rocha, aqui em São Paulo, que tem hipertensão e que tem que tomar remédio diariamente. Ela toma diariamente ou somente quando a pressão estiver alta? Diariamente. Quem tem problema de pressão alta, toma remédio diariamente. A pressão fica controlada, a gente fica livre da pressão alta, do problema da pressão alta, por conta do controle com os remédios. Então, tem que tomar diariamente. Esse negócio de tomar um remedinho quando sobe a pressão, isso é quando a gente está em fase de diagnóstico, a gente pensa, vamos fazer alguns exames ainda, então toma um remédio quando você vê que a pressão está alta, tal. Volta com os exames, com o mapa, com o Holter, teste ergométrico, faz todos o check-up cardiológico, aí a gente entrou com a medicação, essa medicação tem que ser tomada rigorosamente. Porque quando há um surto, por exemplo, você não tem histórico de pressão alta, mas de repente leva um susto, qualquer coisa assim, aí você toma um remedinho, se for o caso, ou não precisa tomar nada? Algumas pessoas sim, algumas pessoas têm esse surto de pressão alta, não tem sempre. Por exemplo, pessoas que têm muita ansiedade pode causar um pouquinho desses picos de pressão alta, então essas pessoas a gente pode sim entrar com uma medicação esporádica, que a gente chama, né? Uma medicação que não vai ser dia a dia, não é um problema crônico, é só quando tem uma descarga de ansiedade ou uma descarga de estresse, pessoas que são muito nervosas também, aí a gente pode pensar em deixar um remédio de vez em quando ali. Uma coisa, Derek, que eu tenho transtorno da ansiedade, tomo remédio diariamente, um remédio de uso contínuo, né? De vez em quando, e depois ela cai.
para 11. Isso é normal? É a descarga de ansiedade. A ansiedade é um problema gravíssimo, cara. Estou perdido. As pessoas não tratam a ansiedade como deveriam. Mas não deveriam. tomam remédio todo dia. Não, as pessoas não tratam, desculpa, as pessoas não levam tão a sério a ansiedade e é um problema muito sério. Eu tenho muita ansiedade, então vira e mexe. Bem-vindo ao clube. E já eu tô com 40, ainda já tô com pressão, com pressão não, com ansiedade. Então, nesses casos, a gente pode até deixar um remedinho ali sobressalente, que a gente chama um remedinho para baixar. Eu acho que muita gente que está nos assistindo agora toma remédio de uso contínuo. Esses remédios podem, de alguma maneira, causar uma hipertensão? Os remédios para pressão, não. Não. Você diz de ansiedade? De remédio... Não, qualquer remédio. Por exemplo, remédio para você... quem tem hiperplasia benigna de próstata, por exemplo, tem que tomar um remédio para não fazer xixi a noite inteira. Exato. E tal. Esses remédios, outros, que não tem nada a ver com o coração. Pode sim, porque ele vai reter um pouquinho mais o líquido. Tem um remédio que está muito em alta agora, que é um remédio para déficit de transtorno de atenção. Né? É um remédio que ele é uma dexanfetamina e tudo mais. Então ele é um remédio que acaba que ele aumenta um pouco a pressão, ele aumenta um pouco o nosso drive neurológico, a gente fica mais alerta. Esse remédio causa hipertensão. Não sei se eu posso falar o nome dele aqui, mas é um remédio que causa hipertensão. Para déficit de transtorno de ansiedade e hiperatividade, né? É um remédio que está muito em alta, tomando aí. Saiu na capa da Veja agora esse remédio. E é um remédio que ele pode sim causar pressão alta. Olha, hoje nós temos aqui uma gastronomia de botequim. Maravilhoso, adoro. Também. Quero saber se isso causa algum problema. O cara comer esses petiscos, essas coisinhas, uma cervejinha, isso tem algum problema ou não? Recorrentemente pode causar sim, bom, né? mas sem recorrência... Agora, sem recorrência não, tranquilo. Né? A gente tem que ter, eu falo muito de saúde mental, né? Saúde psicológica. A gente tem que ter os nossos momentos de alegria com amigos, familiares, as pessoas que a gente ama. E aí, está muito ligado com a mesa, com a gastronomia, né? Sem então, dúvida. a gente sempre se junta para comer e tudo mais, né? Então, não tem jeito. Mas, de vez em quando, não tem problema, não. Comer devagarzinho, de vez em quando, fazer um pouquinho de atividade física, né? Então, minhas crianças todas aqui da operação, a produção, todo mundo, não tem problema. Comida de botequim, uma cervejinha, não pode ser todo dia, mas não tem problema. Oh, yes! Luísa Santana de Cotia, São Paulo. É verdade que banho quente baixa a pressão? É mito. Isso mito, né? Mito. Isso é mito. Rodolfo Silva de Manaus. Minha mãe tem pressão alta. Eu tenho uma grande probabilidade de também ter? Tem alguma coisa que eu possa me prevenir? Não necessariamente, aí é um pouco mais complexa a resposta, mas basicamente, a mãe dele tem pressão alta, pode ser que seja tenha uma carga genética nisso ou não. Se a mãe dele desenvolveu essa pressão alta depois dos 60 anos, bem provável que ele não vá ter essa genética de ter tão cedo a pressão alta e tal. Tem muito a ver com o estilo de vida. Pessoas que nasceram antes dos anos 50, não era comum fazer exercício físico, atividade regularmente, tanto quanto se fala hoje em dia, né? Então as pessoas eram mais sedentárias, se alimentavam pior. Então você pega uma pessoa que nasceu em 50, ela tem pressão alta, geralmente com 50, 55 anos. Né? A gente não fazia tanto exercício antigamente. Então a prática de atividade física, recorrência de atividade física, alimentação mais correta, isso veio nos últimos 15 anos para cá, né? 2000, 2005, que a gente começou a prestar muita atenção nisso. Saíram os grandes estudos falando sobre obesidade, uma doença, né? Não é sem dúvida. É uma doença que aflige o mundo inteiro. Então, começou a se falar muito disso desses tempos para cá. Então, eu vou dar um exemplo do meu pai. Meu pai nasceu em 45, ele tem pressão alta. E ele nunca fez muito exercício. Meu pai é um menino. Eu sou de 44. 44? Pô, então, meninos, 2 meninos. Como é o nome dele? Drauzio. Drauzio! Vou dizer uma coisa para você, Drauzio. Essa que é uma safra de primeira qualidade. Quem está te falando isso é um sommelier. Grande safra. Sommelier de primeiríssima qualidade. Você sabe que eu sou amigo de um cara que você conhece muito bem. Quem é? Chamado Ronaldo Von. Tava falando com ele agora. Fui eu que fiz. Você que fez. Eu que fiz, Délio. Meu filho. É um cavalheiro, verdadeiro cavalheiro. Eu conheço poucos como ele, viu? Muito parabéns. Obrigado. Que filho. Você conheceu o outro, o Leonardo, que esse também é um cavalheiro. É o que canta. É o que canta. Eu conheci ele na premiação da Mão de Ouro. Olha. Que eu recebi o prêmio lá, ele recebeu também. Olha. Que foi agora, faz uns 3 meses atrás. Gente finíssima, eu sentei na mesa com ele, cara. Olha que bacana. Eu falei, pô, sou amigo do Ronaldo. Cara. Virou aqui uma coisa de comadre, como vocês estão vendo. Virou conversa de botequim. É isso aí. Bruno, de Ibiúna, é verdade que sal debaixo da língua ajuda a subir a pressão?
É verdade, sim, né? Aí entra diretamente na corrente sanguínea, né? Já entra pelos vasos ali e rapidinho já sobe um pouquinho a pressão. Retém líquido e a pressão já dá uma subidinha. Perfeito. Agora, se eu colocar açúcar debaixo da língua... Não, aí não resolve nada. Aí vai subir só açúcar no sangue e a insulina. Aí não vai resolver. Perfeito. Onde é que eu posso te encontrar, Derek? Pergunta para o meu filho, ou as pessoas só ligar para o Ronaldo que tá... Não. Onde é que eu te acho? Eu trabalho, eu tenho clínica aqui, eu tenho 11 clínicas aqui em São Paulo. Tá. A minha principal, que é onde eu atendo, em Moema, ali na Avenida Moema, né? E no Instagram também, né? Estou no Instagram lá. Qual é o Instagram? Dr. Derek Camargo. Só isso? Dr. Derek Camargo. Se puser Derek Camargo, já encontra. Ok, querido. Sou seu fã, viu? Sou seu fã. Obrigado. Adorei estar aqui. Olha lá, está na tela o contato. Olha lá. Dr. Derek Camargo. Esse é o Instagram e Facebook. Muito bom. Obrigado, querido. Obrigado. Tamo junto. Oh, meu Deus do céu. Valeu. Intervalinho. Você sabe o tamanho dele, é pequeno. Esse de agora é pequeno, né? Então tá. Não? Esse é de 3 minutos só. Que aquele de 6,5 eu fico doente, viu? Enfim. Bom, eu prometo que eu volto já. 3 minutos. Segura que o próximo bloco tem ela que sabe tudo sobre o mundo dos famosos e faz o maior sucesso com as suas notícias absolutamente quentíssimas. Estou falando da minha queridinha, Fabiola Heipert. O Manhã do Rony volta já. Eu aqui de volta. Agora para todo o Brasil. E muito bem acompanhado por você e pelo chefe Marcos Baldassari, que agora está preparando o quê? A gente vai fazer uma entradinha, mas eu já estou cozinhando tudo aqui, Eu sei, né? mas qual é a entradinha? A entradinha vai ser uma barquinha de mandioca, que é essa que a gente apresentou aqui, com uma carne seca que está ali já pronta. Delícia, gostosa, comidinha de boteco. Eu acho que é uma forma diferente de até apresentar aí. Beleza. Deixa eu encher o peito, né, de alegria, porque eu tenho hoje aqui uma coisa. Eu havia pedido já há algum tempo que essa moça estivesse comigo, que eu adoro ela, é querida da nossa família. Então, enquanto o chefe Marcos Baldassari finaliza os pratos, eu vou receber essa convidada que é querida da minha casa mesmo, minha, da minha mulher, dos meus filhos, enfim. Ela é para lá de especial. Mega jornalista paulistana, escreve sobre TV, sobre celebridades desde 1998, que foi o ano em que ela nasceu. Está todos os dias durante a semana no ar, é um sucesso no que faz. Estou falando da venenosa mais querida do mundo, Fabiola Heipert. Obrigado, meu amor. Oi. Não levanta, fica aí, queridinha. Obrigado. Obrigada pelo convite, viu? Obrigado também à produção por ter trazido a minha queridinha que eu pedi. E você acordou cedo e veio. Você falou, eu acordo cedo sempre, Rony. Você falou comigo em off. Mas mesmo que eu acordasse tarde, por você eu acordaria cedo. Que hora você acorda? Eu acordo um pouquinho antes das 7. Bom, eu acordo às 5. Um pouquinho antes das 7 também, 5. 5, gente? Acordo às 5. Para estar aqui com você. Eu acho antes das 7 cedo também, não? Um pouquinho antes das 7. Fábio, você vem de uma família de jornalistas. Sim. Será que é essa história que te levou para... essa memória de DNA que te levou para esse caminho? Olha, é assim, quando eu era pequena, a primeira coisa que eu pensava... o que você vai ser quando você crescer? Eu queria ser veterinária. Né? Tá. O que passava pela minha cabeça, porque eu sempre gostei de bichos, então... Bem-vindo ao clube. Adoro bichos. Aí, como meu pai era jornalista, e eu ia sempre com ele em jornal, que ele trabalhava na Folha da Tarde, e de domingo podia levar criança, podia levar filho. Aí, assim, eu ia várias vezes, eu ia com ele. E também trabalhou em TV, em rádio, eu gostava eu achava legal esse meio aí, esses bastidores, e aí eu acabei influenciada por ele e fui fazer faculdade de jornalismo. Tudo bem, mas você fez faculdade, mas de repente se envolveu com celebridades e tal. Por quê? Como? Então, na verdade, eu não sabia que área que eu queria cobrir. Tá. Posso? Obrigada. É isso.
Espero que gostem. Ele tem uma cara que cozinha bem, né? Mas ele cozinha bem, eu conheço ele. Quem vê cara não vê coração. Não, isso Mas olha, eu faço um ovo, menino. Eu sou, frito um ovo eu sou perfeito, viu? apaixonado por isso. Não só pelo cozinhar, mas esse bate-papo eu amo muito. Mas isso aí é bate-papo de botiquim com essa comidinha de botiquim aqui. Jogo do Brasil, né? E você come também? Um pouquinho? Não, É engraçado que quando a Tem que gente está experimentar, cozinhando, né? eu faço muito evento. Eu acho que você fica numa certa adrenalina que acho que perde o apetite. De tanto ficar fazendo comida, né? Acaba não comendo tanto. Eu acho que fica beliscando, acaba enchendo o bucho também. Então, aí, o que eu tava falando? Ah, tá. Aí eu não sabia, eu queria o que eu queria. Quando eu fiz a faculdade de jornalismo, eu queria escrever, trabalhar em jornal. Tanto que eu consegui. Fiquei 10 anos e meio lá na Folha da Tarde, depois no Jornal Agora. O que eu queria era escrever. O que eu nunca pensei na minha vida em ir para televisão. Tanto que eu lembro que de sábado tinha a aula de telejornalismo na faculdade. Nossa, eu morria de preguiça. Eu ia lá, às vezes, só para assinar a lista e ir embora, para não ficar com falta. Eu não gostava, porque tinha aula prática, tinha que pegar no microfone, tinha que gravar. Eu achava aquilo muito chato. Eu não queria, não era aquilo que eu queria para minha vida, então eu nem dava muita bola para aquela aula. Eu ia mais para cumprir tabela, né? Porque senão, se você fica com falta, você repete de ano, né? O mundo é redondo. É. E aí eu ainda mais que era de sábado de manhã, às vezes a gente tava de ressaca, né, Rony? Sábado de manhã, né? Aí, tá bom. E aí eu queria, eu não sabia que área que eu queria. Se eu ia falar de esporte, se eu ia falar de assuntos gerais, de política, de economia, de celebridades. Mas aí a vaga que tinha no jornal, na Folha da Tarde, era no caderno Show, que era o caderno de variedades. Aí eu fui correndo, eu queria. Então, para mim, tanto faz qual era a editoria. Eu queria escrever. E lá fiquei. Daí não saí mais. A que você atribui esse sucesso monumental da Hora da Venenosa? Eu acho que assim, primeiro que as pessoas de um modo geral gostam de fofoca, né? Quem fala que não gosta, tudo mentira, gente. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Se o vizinho tá brigando ali, você mora em prédio, ou em casa, o vizinho tá ligando lá, eu já fui na casa dele, se o vizinho ali do lado tá brigando com a mulher ou com alguma coisa, eu tenho certeza que você vai na janelinha olhar. Todo mundo olha, todo mundo quer escutar. O Geraldo, olha lá, o Geraldinho, você viu? Eu vi o Geraldo. Beijo, meu irmão. Você é o irmão querido também. E aí, eu acho que as pessoas gostam. Eu acho que isso já é um assunto que gera um certo interesse aí nas pessoas. A parte de falar do mundo, dos famosos. As pessoas, cada um tem seu ídolo. Por exemplo, as suas fãs, você acha que elas não querem saber? Como é que tá o Ronivon? Como que é a casa dele? Tá tudo bem entre ele e a mulher dele? As pessoas querem saber. As pessoas têm curiosidade. E você entende o trabalho da imprensa. Se eu descobrir alguma coisa relacionada a você que não seja algo tão legal para você, eu vou te ligar para checar com você, como a gente faz sempre. Claro. Né? Já aconteceu da pessoa pedir para eu não dar a notícia, uma notícia mais pesada, por favor, não dá essa notícia que você vai me prejudicar, você vai prejudicar minha família. Aí chega na hora, muitas vezes eu avalio e acabo não tendo coragem, dependendo de como a pessoa me pede. Se vier com 4 pedras na mão, não vem não. Já teve gente me ligando lá, gritando, Agora, não vem vou dizer não. uma coisa para você. Você também é uma celebridade. Eu não. Então, você é e você sabe disso. Não sou. Agora, você é. Como é que você administra isso? Porque você também é vitrine. Alguém pode jogar pedra na vitrine. Como é que você administra isso? Que devem falar também. Falar de mim, assim, da minha vida? Ué, se quiser falar e for verdade, fala. Eu nunca vou censurar ninguém. Eu acho que se eu falo dos outros, eu não paro de ficar reclamando se falarem de mim. Sim, quem tem telhado de vidro, Telhado de vidro. Não joga pedra dos outros. Pode falar. Se for verdade, não tem problema. Eu vou ficar quieta e vou falar. Isso aí, vazou a informação. Porque hoje em dia eu tô tranquila, não tem nada pra vazar de mim, viu? Olha, deixa eu falar com vocês dois. Eu não sei, sabe esse aqui, ó? Eu não sei comer enroladinho. Pega uma colher. Aí, deixa eu te contar. Aí eu corto, né? Aí o Lombardi me xinga, porque ele é italiano. Deixa eu pegar uma Lombardi colher. é italiano e ele briga comigo porque eu corto Não, obrigado. o espaguete. Lombardi, eu não sei se você está assistindo a gente, mas olha a que ponto você Consegui. chegou. Acho que eu consegui. Vou contar uma história engraçada. Maravilhoso. E não é tão difícil assim. Sua amiga, enrolar. Sua amiga Kika, ela estava com 17 anos, que era minha amiga de infância, né? Ela estava com 17 anos, ela foi para a Itália passear com a mãe, não sei o que e tal.
Tem uma coisa muito bonitinha que eu vou contar para você. O quê? Sabe a Fontana de Trevi? Fontana de Trevi lá de Roma? Sim. Ela jogou uma moedinha lá dentro para um dia casar comigo. Eu fiquei sabendo disso pela mãe dela. Ela era sua fã, né? Doida. Minhas famílias são amigas, né? Jogou lá. Bom, e ela foi no restaurante e pediu um... Bonitinho. Conseguiu, hein? Deu certo jogar a moedinha lá, hein, gente? 37 anos junto. O que aconteceu? Ela foi no restaurante e pediu um espaguete ao vongole. E ela fazia, e ela enrolava, e ela tinha o problema, ela não sabia, ela pegava a colher, não conseguia. É difícil. Bom, a coisa chegou num ponto que ela pegou uma faca. O garçom tirou assim. A senhora não quer um frango? Lá não pode? Não pode de jeito nenhum. Então eu não sei como que eu faria, hein? Porque ó, em algum momento não aqui, pede quando espaguete. ninguém estiver olhando, eu vou pegar a faca, tá? Ó, tô conseguindo. Gente, Então, mais uma vez, que comida maravilhosa, hein? a Fabi Parabéns. é do ramo, é nossa amiga pessoal, e ela vai entender o que eu vou dizer. Para que câmera? Para essa? Para um. Bonitinha, bonitão. Muito, muito obrigado pela audiência. Estou recebendo notícias aqui auspiciosas. Devo a você, que acompanha a Manhã do Rony. Muito obrigado. E a você também, meu amor. Se a gente está nesse pico lá de cima, é por tua causa também. Imagina. Não é? Obrigado por pela sua audiência, causa. bonitinha, bonitão. Você já sofreu ameaça de fã, essas coisas, não? Fã, não. Fã não, de fã. Ah, não, já. Por ter falado. Não, de famosos... De fã de artista, eu quero dizer. Já vou te contar. De famosos, a ameaça é processar. Mas até aí, então, né... Não existe mais o trabalho do jornalista, e não só do jornalista de celebridade. Imagina os jornalistas de política o que não sofrem. Meu Deus do céu. Né? Então, eu tô falando, a ameaça de processo, gente, por favor, né? Tá até fora de moda isso. Agora, as maiores ameaças que eu sofri foram dos fãs da Joelma. Por quê? Inclusive, descobriram o número do meu celular. Uau. Eu tive que mudar o número, porque era todo dia mais de 2.000 mensagens aí de ameaça. Eu vou na porta da Record te matar, coisas assim bem pesadas. Mas, por que isso? Porque eu dei a notícia de que a Joelma e o Chimbinha estavam se separando. De fato, se separaram. Não, primeiro eu dei a notícia da crise do casamento. Tá. Me desmentiram. Aí depois eu dei a notícia que eu descobri em off que eles já estavam separados, mas não tinham anunciado a separação ainda. Me desmentiram. Porque assim, o Calypso, a banda Calypso, sim, claro. Tem fãs assim muito fanáticos, né? Muito fervorosos ali. Então eles ficaram ofendidíssimos quando eu dei essa notícia. Por quê? Acaba separando os dois, certamente a banda ia acabar. Ia acabar. Né? E aí eles ficaram ofendidos comigo. Tanto que depois, como descobriram meu celular, vários deles me pediram desculpas depois. Né? Por causa disso. Mas depois eu tive que mudar o número, aí não falei mais com um monte de gente, né? Não, isso é um absurdo. Eu não falei mais. Engraçado que depois, uns 2 ou 3, eu acabei até ficando amiga deles e hoje em dia eles têm meu número novo. Pelo amor ao artista, normalmente... Eu sei que eu tenho fã-clubes que estão comigo desde 1966. Nossa. Sabe, gente Bastante. Que eu recebo na minha casa, que viram, sabe, que se formam, que trabalham, que viram outras pessoas, que não aquelas adolescentezinhas que ficavam na Record, nas primeiras filas. Não é isso. Viram, de fato, pessoas que curtem e que me ajudam até. Sim. Mas são ferozes. Sim. Mas jamais fariam isso com um artista, com um colunista, porque sabem que não devem fazer isso. Pelo menos os seus fãs são um pouco mais educados. Desculpa, fãs da Joelma, não são todos. Hein? Não, um beijo pelo pra amor vocês. de Deus. Não. Joelma é um amor, esteve comigo no meu programa, lá na Gazeta, foi muito bem e tudo. Aconteceu, gente. Não, mas, gente, eu acordava de manhã, mais de 2, 3 mil mensagens, e me colocavam em vários grupos. Eu saía, eles me colocavam de volta, só me xingando. Meu Deus do céu. Gente, tá, tudo bem, eu não me incomodo que me xingue, porque tá na chuva pra se molhar, né? A partir do momento que eu falo do ídolo deles, eles podem ficar ofendidos, eu entendo até o lado do fã. Mas no meu celular pessoal, né, aí eu comecei a ficar com um pouco de medo ali, aí eu troquei de número, mas no fim ficou tudo certo, ninguém foi lá na porta da Record fazer nada. Fabi, te conhecendo, como eu conheço, vou fazer uma pergunta para você que, se você não quiser responder, não responda, mas você já deu alguma notícia
que depois você ficou penalizada de ter dado? Já essa é a família. É a que eu mais falo sempre, se alguém me pergunta, é a da... Mas era uma notícia verdadeira, mas eu fiquei com pena depois, que era a crise do casamento do Alexandre Borges com a Júlia Lemertz. Sim. Que eles me contaram que eles estavam em crise, uma fonte confiável, senão não teria dado a notícia, né? Falar de casamento, assim, né? Vida pessoal, não é uma coisa complicada. Aí eu dei a notícia na minha coluna também, no jornal, faz tempo isso. Aí, de repente, toca meu ramal lá. Oi, Fabiola, Alexandre Borges. Ai, meu Deus, gelei assim, já. É a época da nota, né? Aí ele não desmentiu a notícia. E ele foi muito educado. Ele só falou assim, naquela época não tinha nem celular, a gente não tinha, era ramal mesmo. Ligava diretamente no seu ramal. Aí ele me falou assim, olha, eu gostaria de pedir, por favor, para você não dar... Essa história da crise, eu dei anos antes do casamento, porque eles tentaram contornar a crise no casamento. Eles ficaram, depois só que eles se separaram, né? Aí ele falou, gostaria de te pedir, por favor, para você não falar mais dessa notícia sobre o meu casamento, porque isso daí acabou dando problema pro meu filho na escola, vai incomodar meu filho na escola. Eu fiquei com tanta pena, que eu não tinha como apagar a notícia, porque já estava publicada no jornal. Aí eu falei para ele, tudo bem, pode deixar, eu não vou mais falar. Aí eu esperei, né, anos, não que eu estava esperando eles se separarem. Eu deixei quieto, né, não esqueci dessa história. Aí quando eles anunciaram a separação, alguns anos depois, aí eu dei a notícia, porque aí já estava separado, né? Eles anunciaram a separação. Era dever de ofício você dar a notícia, lógico. Mas eu fiquei com tanta pena, e ele foi tão educado. Se ele tivesse me ligado com grosseria, eu não sou obrigada a ouvir grito também. Lógico que não, pelo Fala contrário. direito comigo. Pelo contrário. E outra, era uma notícia verdadeira. E se não fosse verdade, por acaso eu tivesse me enganado, por acaso eu tivesse me equivocado, eu pediria desculpas. Eu daria uma nota pedindo desculpa, reparando ao erro, vamos dizer, mas não era mentira. Mas ele foi digno, ele não desmentiu. Porque se fosse outro, como a gente conhece por aí, desmente mesmo sendo verdade. É verdade. Eles desmentem mesmo sendo verdade. Então... Agora, eu montar um negócio. Você arranja uma profissão de vitrine e depois quer esconder? Então, são os ossos do ofício, né? Não pode. Tem a parte boa e tem a parte ruim. A parte boa, o que é? A fama, começa a ganhar dinheiro com a fama, além de fazer, no caso dele, né, dos atores, fazer novela, a vitrine, a televisão, aí começa a fazer comerciais, propaganda, ganha muito dinheiro por fora. Essa é a parte boa. A parte ruim, o que é? Você está exposto, você é uma pessoa pública, claro. E as pessoas vão acabar descobrindo coisas da sua vida. Então, ou então faça muito bem feito, como tem uns aí que a gente sabe que faz tão bem feito. Bem feito nada. Bem feito nada porque eu sei que faz, mas bem feito que eu digo assim, né? Não faz que nem o Marcelo Adnet, que foi beijar outra no meio da rua e o fotógrafo fez foto e ele era casado com a Dani Calabresa. Não, esse daí vacilou. Tem outros que fazem mais bem feito, mais escondidinho, que ninguém sabe. Ninguém faz foto. Os mineirinhos? Os mineirinhos são os come quieto, né? Mas aí eu lembro que até, falando desse assunto aí, eu lembro que o Adnet ficou ofendido com o fotógrafo que fez a foto dele no meio da rua. Aí depois foi lá e falou que é invasão de privacidade. Você vai lá, você traz sua mulher no meio da rua e invasão de privacidade? Por favor, né? Não. Faz que nem outros aí que eu conheço que tem até apartamento escondido aí para poder receber outras pessoas, Como né? assim? Isso é da minha época. Ah, mas tem. Garçonnière, não é? Garçonnière. Tem uns que tem aí, hein? Tinha uma pessoa que tinha uma garçonnière na rua Sá Ferreira, lá no Rio de Janeiro. Me lembro bem. Quem era? Não sei. Mas eu quero saber depois. Bonita a luz essa, você não acha, Fabi? Bonita, tá? Essa câmera é muito legal também. Eu ainda falei Rua Sá Ferreira, eu não tenho pudor nenhum, mas eu não era casado ainda. Ah, era você que tinha? Era eu, claro que era eu. Ai, gente, agora que eu vi, agora que eu entendi. Ah, você tinha onde? Tinha na Rua Sá Ferreira, em Copacabana. Em Copacabana? Eu tinha lá minha garçonnière. Olha, o Rony Von tinha uma garçonnière, gente. E emprestava para os amigos. Naquela época não tinha motel, não tinha nada. Ah, tá. Esse é um programa matinal, eu não posso falar essas coisas. E outra também, né?
você já era conhecido, não dava pra você, mesmo que existisse motel, não dava pra você ficar indo toda hora, né? Bom... Você já foi bem pegador, né, Ronivon? Você já foi... Olha a cara dele. Kika, ó, é passado, hein? Um beijo pra ela, que eu gosto muito dela. Mas deixa eu contar pra você. A Kika é minha amiga de infância. Você sabe que você é amiga dela também. E era minha confidente. Ela era apaixonada por mim, eu não sabia. E as famílias sonhavam com esse casamento. Imagina onde devia sofrer. Você ela arranjava namorada pra mim, aquelas namoradas de 80 metros de altura, louras, glamurosas. E você nunca ia olhar pra Rony. Eu era tua irmã, você me chamava de irmã, e eu baixinha, gordinha. Eu disse, mas eu queria você, não queria loura de 40 metros de altura. Não era nada disso que eu queria na vida. Bom, e eu contava tudo pra ela, papi. Kika, sabe quem é que eu tô pegando? Tadinha, a moça apaixonada. Sabe quem eu tô pegando, Kika? Fulana de tal. O tempo passa. Passou. Eu envelheci, naturalmente. E algumas moças da época, as pegadas, envelheceram mal, algumas. Famosas, inclusive. Um dia apareceu... Que famosa que você ficou? Não, um monte. Mas eu vou te falar isso aqui pra você aqui. Deixa eu contar isso aqui. Deixa eu contar isso aqui pra você. Que vergonha eu falar dessas coisas. Não, eu quero saber. Bom, aí um dia apareceu uma moça dessa na televisão, já depois que o tempo passou, etc e tal. Aí ela apareceu, eu tava com a Kika vendo televisão. Ela só fez assim, ó. Pegou, hein? Ai, meu Deus, que vergonha. Contava pra ela. E ela, eu vou perguntar pra Kika, quem você já ficou de famosas. E a Kika tá linda, né? Ela é linda. Ela, vocês dois. Ela é gente. linda, ela é a coisa mais bonita do mundo. Que é o casal amor bonito. da minha vida. Não vivo sem ela. Enfim, não adianta falar, que todo mundo já sabe, né? Não fala, Rony, não fala que o olho gordo e não sei o quê. Não tem isso. Pra mim, metade da laranja de tampa na panela existe comigo. Tô com ela. Ó, vem cá, olha só, o Ronivon sempre foi lindo, né, gente? Todo mundo sabe, né? Olha, continua até hoje. Eu já contei uma história pra ele, mas eu vou contar aqui. Que a minha mãe, as primas dela, inclusive, um beijo pra Yara, pra Cléo, pra minha mãe, que tá tudo assistindo, hein? Que legal. São tudo suas fãs. A minha mãe era super sua fã. Ai, o Ronivon lindo, não sei o quê. Meu pai tinha ciúme. Meu pai morria de ciúme do Ronivon com a minha mãe. Vou dizer uma coisa pra você. Qual é o nome da sua mãe? Leni. Leni, você sabe que eu sou inocente, Leni. Ele não tem culpa. Você já pensou, agora, numa situação dessa, Fabi me chamar de papi? Ia ser triste. Mas não... Acho que uma vez elas te conheceram. Elas te conheceram em algum evento, eu não lembro agora qual, mas só isso. Mas olha... Mas ele tinha ciúme. Pelo que ela me contou, ela tinha uma foto com você guardada lá, alguma gaveta, meu pai rasgou a foto. Olha que mal criado, meu pai. Não, estava cuidando do que era ciumento, dele. Mas gente. Não, mas rasgou eu vou dizer, a foto do Ronivon com a minha mãe. Sou inocente. Leni, fala, sou ou não sou inocente? Sou. Não tenha dúvida disso. Mas eu ficaria com ciúme também. Ele tinha razão. Bom. Muito bonito, gente. Bravos com você já ficaram vários, né? Bravos já ficaram Você acabou de contar. Inclusive, uma nota cifrada ali, eu já descobri, acho que descobri. O quê? Mas durante o nosso papo, você disse, eu não vou falar dessa pessoa, não sei o que e tal, porque... Mas você cifrou uma coisinha aí pra mim e tal. Né? Enfim, eu entendi. De qual delas? Do que tem um apartamento escondido? O famoso que tem um apartamento escondido? Ele é casado, casadíssimo. Não. Filhos, tudo. Não. No começo da nossa conversa, você falou. Tá. Uma cantora famosa. E eu já acho que entendi quem era. Não sei. Depois eu te falo. Tá, em off. Depois eu te falo. Bonitinha, você não vai ficar sabendo nunca, porque ela não vai abrir esse jogo. Tem gente... Não é, sabe? Eu tô numa fase assim... Claro, sempre vai ter confusão, né? Não adianta. Eles vão sempre arrumar confusão comigo, porque eu tô contando coisa que eles não querem que fale. Se eu ficar somente dando as notícias que eles querem que a gente fale, as notícias só boazinha, só do interesse deles, eu não era jornalista, então. Claro. Entendeu? Mas... Deixa quieto. Tem alguma novidade vindo por aí, não? Então, a gente... Nunca fiz isso. Uma notícia essa semana. Nunca fiz isso. O quê? Essa curiosidade de Não. expressar minha... O que eu Tá fiz vendo? hoje Todo com mundo você, gosta de fofoca, não dá para Ronivon. falar com um amigo, com amiga. Eu falei que eu tinha uma garçonete, dei o endereço, eu enlouqueci. Você falou, já era, já vai virar nota. Hoje a gente já vai falar lá na hora da venenosa. Ronivon tinha... Uma notícia que deu muito o que falar essa semana, tá dando ainda, que eu publiquei no meu blog no R7, é a história da Simária, que tá
meio afastada aí da família, inclusive deixou de seguir a mãe e o irmão. Ela voltou, ela tinha deixado de seguir a Simone também, voltou a seguir a Simone. Né? Mas a mãe e o irmão, ela não está seguindo e ela está aí num período aí mais complicado, mais delicado aí, né? E a gente vê, por outro lado, a gente vê a Simone deslanchando na carreira solo. Acredito que a Simária também vá. Daqui a pouco ela vai começar a carreira solo dela também. Acredito que ela vai fazer sucesso dela também. As duas cantam muito bem. Muito bem. Né? Mas essa história aí dela estar afastada da mãe e do irmão, de não estar seguindo a mãe e o irmão, aí tá dando o que falar. Isso aí foi uma notícia que bombou essa semana. Uau, essas coisas eu não gosto de me envolver, porque família é uma coisa tão sagrada e você, quando descobre alguma coisa assim, deve ter um peso monumental para ela tomar essa atitude, ou sei lá, ou a mãe, ou tomar essa atitude, eu não sei. Não me meto nisso. As duas brigaram. Eu sei. Depois fizeram, meio que fizeram as pazes. Você sabe que a mãe... É difícil para a mãe ficar no meio das duas. É verdade. Mas, de repente, vai que a Simária achou que a mãe ficou pendendo mais pro lado da Simone, ficou incomodada. E agora, o irmão delas, que se chama Caio, está trabalhando com a Simone. Então, eu imagino que a Simária deve estar... ficou todo mundo do lado da Simone, então fica aí com a Simone. Pode ter sido isso, né? Claro. Nessa confusão aí toda. Mas tomara que uma hora elas se acertem, né? Porque são irmãs. Elas voltaram a se falar tudo, mas o negócio não voltou totalmente ao normal ainda, né? Tem tempo. Não existe remédio maior do que o tempo. Pra nada. Agora, você que vive tanto no meio artístico, aí você podia me contar uma fofoca de famosos, né? Você sabe de uma coisa? Mas você deve saber tanta coisa. Não. Como minha amiga, você deve saber. Se você quiser me atropelar com um caminhão betoneira, faça isso. Se você quiser me dar uma surra com um taco de beisebol até eu ficar estendido no meio da rua, faça isso. Não me convide para festa, para evento. Eu detesto, desde garoto. Então eu não fico sabendo de nada. Você não gosta de festa, Rony? Não, eu tenho horror de festa. Ai, gente, adoro uma qualquer festa. Qualquer festa. Casamento, batizado, aniversário. Não gosto de festa. Quando tem casamento, essas coisas na tua família, como você faz? Você vai obrigado? Eu vou obrigado. Eu vou por dever de ofício. Ou vou por amizade. E os meus amigos sabem que eu não gosto, me convidam a si mesmo. Eu vou. Eu tenho que ir. Evento. Meu Deus do céu. Socorro. Então eu prefiro ver você. Então tá bom. Você fala, você escreve e eu fico sabendo o que está acontecendo. Então assista a Hora da Venenosa, que lá você vai ficar sabendo tudo. Amor meu, como é que eu faço para te agradecer? Eu sei que você tem que sair agora. São 10h05, você tinha que sair às 10. Não, tudo bem. Tá tudo certo. Obrigado, meu amor. Traz a sobremesa. Porque no próximo bloco vai ter dicas de cabelo, de maquiagem, de um monte de coisa. Enquanto vai esse break pro ar, eu fico aqui comendo a sobremesa com você, meu amor. Tá certo. Você sabe que eu te amo. Obrigada pelo convite, viu, gente? Um beijo aqui pro pessoal da Rede TV. E é isso aí. Obrigado, amor meu. Adorei participar. Posso por aqui? Você pega? Posso por outro lado? Ó, nós aqui outra vez. Bom, a Copa do Mundo começou, os preparativos para os jogos viram quase que um ritual dos brasileiros. Nunca vi, entrei hoje aqui, é uma festa, bandeiras, enfim, todos apaixonados por futebol aqui nesse país. E todo mundo acompanha as partidas literalmente e faz uma festa monumental. Bom, e se é para festejar, vamos usar o visual também com as cores da nossa bandeira, é quase que uma regra. Eu estou aqui com a hairstylist Bruna Nunes, está bonitinha que está aqui do meu lado, já está equipada inclusive, não é? O maquiador Regis Cardoso. Ângela Alves, bom. E vão dar dicas de penteados, de maquiagem, para as minhas bonitinhas ficarem ainda mais estilosas na hora dos jogos da seleção. Muito bem, vamos começar. O que vocês vão ensinar para a gente hoje? A gente vai ensinar aí penteados fáceis aí, porque a mulherada adora já se arrumar. Sim. E na Copa ainda a gente quer ficar ainda mais arrumada, vamos dizer assim. E a gente adora um acessório. Então, a gente vai dar dica de penteados fáceis para todo mundo conseguir fazer em casa. Tá. E o Regis vai ensinar aí maquiagens fáceis também, né? Bem rapidinha, com coisas que você acha muito fácil. Às vezes você tem em casa uma sombra que ela tá lá esquecida, uma sombra azul, uma sombra amarela, que a gente consegue fazer uma make rapidinho. Fecha nele aqui no Regis, fecha o olho. Ó. Nele aqui, ó. Ó. Olha só o olhinho dele, fecha. Viu? Tá meio assim porque eu fiz correndo. Bom,
Então vamos lá, Bruna. A gente trouxe aqui, eu trouxe um cabelo cacheado e um cabelo mais liso, com penteados bem fáceis, então vou iniciar aqui por ela. A gente fez umas torções laterais aqui. Como é que é o nome? Umas torções laterais. Sim, torções. Parece uma trança, mas na verdade são só torcidos e é muito fácil de fazer. Olha só. A gente... Vai trabalhando aí que eu já volto. Bonitinha, bonitão, programa ao vivo. Tem que correr. Não dá tempo de fazer a pauta como a gente queria. Paola veio aqui para fazer isso, inclusive, junto. Mas em todas as nossas redes sociais você vai aprender o passo a passo dessa maquiagem maravilhosa para vocês assistirem, e esses cabelos lindos que o Regis e que a Bruna fizeram para você assistir a Copa com categoria. Obrigado, querido. Grande chefe. Obrigado, eu. Até a próxima. Beijo. Grande beijo, bonitinha. Beijo, bonitão. Beijão.